É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão prechecudinhos? Olha pra tela? Não olha? Põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo aí, vamos comentar algumas coisas aí que eu venho observando, né? À medida que venho fazendo manutenção de celulares aí, de uns anos pra cá, observei algumas coisas e hoje vou dividir com vocês. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir o real segredo do tão famoso toque fantasma que assombra, né, vários fabricantes, inclusive os aparelhos chineses que vem ocorrendo agora no Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Pro, vem aparecendo o tal toque fantasma. Hoje eu pretendo lançar uma luz, né, no fim do túnel sobre a concepção desse tipo de defeito e praticamente como resolvê-los. Então assista o vídeo até o final, porque ao assistir o final desse vídeo você vai saber o que acontece, por que acontece, como resolver o toque fantasma e quais são as situações em que ele ocorre. Não perca aí, assista até o final. Bom, galera, no vídeo de hoje, então, como prometido, vamos falar um pouco sobre o famoso toque fantasma, né? Quem que não conhece ou nunca ouviu falar no tal toque fantasma? Por que que ele ocorre, né? De que se alimenta, onde vive, onde mora, né? E por que acontece? Hoje a gente vai saber um pouquinho sobre isso. Bom, galera, vamos dizer que os primeiros toques fantasmas que ocorreram, a gente lembra muito bem aí dos Motorola, né? Acredito eu que ele começou no Moto G4, né? Comentem aí se eu estiver errado, mas se eu não me engano, os primeiros toques fantasmas começaram no Moto G4, tá? Após isso aí, se você teve outro aparelho que já teve esse tal toque fantasma de outra marca, comente aí para nos elucidar também. Mas se eu não me engano, os primeiros toques fantasmas que aconteceram, né? Para quem não sabe, para quem está entrando agora no vídeo, toque fantasma é aquela situação que você vai... nem tocou no aparelho e ele está tocando sozinho e abrindo coisas como se tivesse vida própria, não é verdade? Bom... na Motorola, galera, inclusive eu fiz alguns tutoriais, né? Vou ver se eu coloco aqui o tutorial, o link do tutorial que eu fiz, onde você descobre que grande parte do erro do toque fantasma, né, está e tem relação com o software, né? No caso da Motorola, a gente consegue praticamente elucidar o caso com apenas uma correção de software, né? O que o cara faz? O cara vai ali, mexe ali na aceleração, desativa algumas coisas. Eu vou largar o link aqui para vocês verem. Desativa algumas coisas e resolve o problema desse toque fantasma na maioria dos casos, né? Então agora, para elucidar, vamos falar de percentual. Vamos falar uma média que eu vejo aqui. Isso pode não ser exato para você que trabalha em outra assistência, mas que eu vejo muito acontecer aqui. 60% dos problemas de toque fantasma, principalmente em Motorola e outros aparelhos, outras marcas, né, deve-se a problemas de software. Então uma diminuição da luminosidade da tela resolve, você vai lá e desativa algumas funções de escalas de animação e tal, dá uma melhorada e uma controlada no problema, dá uma contornada no problema, né? Mas eu sabia que isso não era a total verdade, né? Existia ainda aqueles 40% mortal que você foi lá, fez o software, né? Mexeu lá no modo avançado, né? Foi lá, desativou as escalas, né? Modo desenvolvedor, desativou as escalas, desativou isso, desativou aquilo, e mesmo assim o aparelho continua dando o famoso toque fantasma. Bom, depois disso, né, a grande frustração, acho que do técnico que se acha responsável, é tentar achar o problema e às vezes você não consegue de cara achar o problema, né? Acaba ocorrendo que você fica matutando e martelando aquilo muito tempo na cabeça e geralmente a solução era tirar a película ou acabar trocando a tela. Quando trocada, acabava sendo resolvido o problema do toque fantasma, não é verdade? Então o que que aconteceu? Doutor Reclama, o maluco do pedaço, ficava matutando, né? Observei algumas circunstâncias, algumas características que, como é que eu vou dizer assim,
que faziam com que o tal toque fantasma ficasse mais severo, né? Desde uma atualização de sistema, em alguns casos de algum fabricante, como a gente viu, inclusive como a gente viu aqui no caso da Xiaomi, que atualizou e o aparelho simplesmente ficou totalmente inutilizável. Que antes ele ainda podia ser usado, após atualizar ficou totalmente inutilizável. É a prova, né, na regra e na prática, que o software mal desenvolvido ou com a intenção de causar danos pode ser muito eficaz quando quer, não é verdade? Bom, o que eu observei, galera? Doutor, o senhor é um maluco, o senhor vê coisas que não existem. Bom, galera, o que eu tenho para contar para vocês hoje vai chocar. E eu digo para vocês o seguinte, assistam esse vídeo até o final que você vai entender por que os fabricantes parece que estão fechando os olhos ou são coniventes com tais situações, tá? Vou mostrar o... E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser embundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de smartphone? Saia da embundolândia. Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Dr. Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Alguns exemplos para vocês aqui. Bom, essa aqui é a tela do Moto Z Play 2, galera. É uma tela que você vê que é uma tela que tem aquele Gorilla Glass, proteção e tal. Mas você observa que o circuito aqui, tá? O circuito responsável pelo touch, ele está protegido por uma outra, vamos dizer assim, uma fita de temperatura atrás da tela, e depois ele vem em cima de uma fita de circuito, né? Acho que o nome é mais específico isso. É um flat, né? Ou fita de circuito, como você quer chamar. A questão toda é que ele é um flatzinho mais resistente, você vê que tem uma certa grossura e resistência, mas mesmo assim a gente sabe que os Motorolas, grande parte do problema de toque fantasma eram resolvidos com modificações que você mesmo fazia, alterações no software, né? Mas a questão é onde eu quero chegar, galera. Agora nós vamos começar a chegar onde o Dr. Reclama quer chegar. Com o aumento exponencial das telas fabricadas na China, né? Aquelas telas de má qualidade, tipo as Incel, né? Quem não conhece, quem trabalha com manutenção, sabe muito bem o que o Dr. Reclama está falando. A tal tela Incel, que está dominando o mercado aí, que é uma tela de péssima qualidade, com vidro fraco, tá? Feita com materiais bem duvidosos e com aquele flat vindo cada vez mais fino, cara. Olha só, esse caso aqui, ó, no experimentar a tela quebrou o conector ali, tá vendo? Ó? Provando que o flat é de péssima qualidade, tá bom? Então o que acontece? O que eu tenho observado, né? Esses flats estão vindo cada vez mais finos, né? E a proteção que vai atrás do display, que era para ser um isolador térmico, está vindo cada vez mais de péssima qualidade, fazendo com que o tal isolamento não aconteça, tá? Depois disso vamos mostrar aqui, ó, um outro exemplo do Motorola, Moto G5S, tá? Onde o próprio circuito do touch vinha separado e destacado aqui, ó, com uma base de metal, tá? Esses aparelhos aqui apresentavam toque fantasma, mas geralmente se resolvia no software, quando não substituindo a tela ou às vezes tirando a película, tá? Mas a questão toda é que mesmo esse aparelho aqui sendo o rei do toque fantasma, ele consegue não ser tão de péssima qualidade quanto as telas dos Xiaomi. Eu vou colocar algumas fotos aí para mostrar para vocês, tá? Eu estou aguardando chegar umas telas aí, mas não chega, mas eu quero que vocês vejam a péssima qualidade que essas telas vêm. E o detalhe todo da coisa que eu tenho observado e que eu tenho visto, galera. As telas da Xiaomi, além de não virem com o flat do circuito bem fininho, também não estão vindo exatamente no local onde fica o circuito, não estão vindo com o revestimento de temperatura. Então significa o quê? Que parece que estão sendo desenvolvidas
propositalmente para terem toques fantasmas. Mas agora a gente vai chegar onde o doutor quer, que é a parte de como eu descobri essa parada toda, né? Tava esses dias pensando e me lembrando da aula de eletrônica, quando eu era lá um mero aluno do Senai e calculávamos aqueles cálculos de circuito. Quem não lembra, né? Quem não fez eletrônica, quem fez eletrônica sabe muito bem o que eu estou falando, né? Você fazia aquelas equações lá, lei de Nós, né? Cálculos de resistência, cálculos de circuito, cálculos de carga, pô, você faz inúmeros cálculos e sempre se observava que quando você usava o programa, né, que existe um app que você usa para fazer os cálculos de circuito no celular. Esse programinha sempre dava a matemática na íntegra, mas no circuito verdadeiro existia sempre um fator para mais ou para menos. Uma vez perguntei para o professor de eletroeletrônica do Senai por que sempre dava uma variável. Ele comentou comigo que o fabricante nunca tinha como determinar exatamente a capacitância de um capacitor, nem como de um resistor, né? Esses fatores são sempre aproximados. Olha, esse resistor aqui trabalha assim, esse capacitor aqui trabalha assim. Ele vai dar sempre aproximado, mas nunca exato na íntegra. E que lá no final do circuito sempre havia, né, uma variável pelo fato da resistência e condutividade dos materiais. Aí fiquei pensando eu para mim assim, por que tal toque fantasma acontece com o aparelho A na linha de montagem e às vezes não acontece com o aparelho B, não é verdade? Isso explica dentro dessa norma aí desses circuitos que acontece a tal variável, né? Tanto em resistência como em capacitância. E fiquei lembrando uma vez que um conhecido me disse que quando ele morava no Nordeste o celular dele dava toque fantasma. Quando se mudou para cá pro Sul, que era frio, estava frio, o celular tinha voltado ao normal. Então me veio à cabeça que tais circuitos, né, não precisa ser gênio para calcular o que eu estou dizendo, que tais circuitos sofrem interferências de calor e eletrostática. Então, tais interferências de calor e eletrostática estão diretamente relacionados a essas variáveis de capacitância e resistência dos circuitos. Então, pensei eu, se existe uma relação, como observei fazendo alguns testes ao longo do tempo, você via que o aparelho X com o toque fantasma, quando se tirava a tela fora do lugar, que abriu o aparelho, o toque diminuía. Claro, a tela dispersava o calor, o processador, a placa do aparelho, o circuito dispersava mais o calor e o tal toque fantasma não acontecia, né? Após ver que as telas chinesas estão vindo diretamente com o circuito em cima das bases traseiras de metal das telas e que tais placas e processadores vêm esquentando cada vez mais e estão cada vez mais, como é que eu vou te dizer, próximos da tela, até pela questão de finura do aparelho, pude calcular que o grande problema do toque fantasma hoje é ocasionalmente forçado pelos fabricantes. Principalmente as telas chinesas estão vindo com esses dissipadores cada vez mais finos e propositalmente, né, sendo feitos para apresentarem defeitos e logo serem substituídos. Mas aí, doutor, onde você quer chegar? O que eu devo fazer? Bom, obviamente que essa parte agora cabe às pessoas que trabalham com eletrônica, né, como eu, fazer ou não fazer a questão. Bom, galera, a dica que eu tenho é a seguinte: você pegou um aparelho aqui que está apresentando toque fantasma, você tentou software, não deu, você vai lá, abre a tela. Se o aparelho tem 1 ano ou 2, conforme tem uso, pode acabar oxidando aqui, ó, os contatos desse circuito. Você tem que abrir o circuito, refazer a solda, fazer uma ressolda, depois lavar com álcool isopropílico, né?
deixar secando e isolar o circuito com fita de temperatura. Mas doutor, eu não sou técnico e talvez eu não consiga fazer. Bom, se você não tem um aparelho de solda e nem a noção para fazer uma ressolda num chip desse aqui, num chip de touch, né, responsável pelo touch, você pode simplesmente tirar essa proteção que tem aqui, que é uma fita de temperatura, lavar com isopropílico com uma escovinha bem de leve, depois que secar você bota a fita de temperatura, reveste bem com várias camadas de fita de temperatura, também não vai fazer virar uma bala, né? Vai dar umas 2, 3 camadas por baixo e por cima, e aonde ele fica baseado aqui, ó, se você que ele vai ficar aqui, você coloca a fita de temperatura aqui também nessa região toda, para não esquentar e não enlouquecer o CI. A tal fita de temperatura depois por cima resolve e ajuda. Então o que acontece, galera? Qual que é a grande questão do toque fantasma, né? É a influência da eletrostática e do calor referente aos circuitos e às suas relações, né, de correntes. Então o que acontece? Alguns circuitos são mais afetados por variáveis e outros menos, né? Porque como eu já falei, tais resistores, capacitores, às vezes não oferecem os mesmos valores lá no final do circuito por uma questão simples de materiais, né? Os materiais não são 100% controlados pelos fabricantes. Então você vai fazer o que? Vai abrir a tela e vai isolar com essa fita de temperatura a região de baixo do CI, né, do touch, e depois você reveste ele ali. Se você não puder lavar com isopropílico, você reveste ele com essa fita de temperatura aqui, ó. Cara, tá resolvendo. Vamos dizer que esses 40% que ficou responsável pela, como é que eu vou dizer, pelos circuitos, né? É óbvio que você pode pegar um aparelho que um resistor tenha ido para o pau, né? Que um capacitor realmente tenha ido para o pau, e aí o touch não vai funcionar mesmo. Mas a grande variável desses 40%, eu consegui aí melhorar mais uns 30% em cima desses cuidados. Abrir o celular, revestir, lavar o circuito, revestir ele com fita de temperatura e fechar novamente. Os aparelhos estão voltando do nada. Aparelho que a tela tecnicamente não funcionava mais, voltaram a funcionar. Então eu acredito que na prática, né, isso aí é uma solução, como é que eu vou dizer, uma luz no fim do túnel para quem trabalha com manutenção. Obviamente quem não trabalha não entendeu nada do que eu falei, mas quem trabalha vai estar entendendo agora o que eu estou querendo dizer. Você lava o circuito com isopropílico, refaz as soldas ali com o soldador, muito na manha, depois você isola com fita de temperatura, principalmente na parte traseira da tela, onde aquele circuito vai ficar em cima. Você isola ali, larga o circuito em cima e depois isola em cima do circuito para não vir calor da placa pro circuito pelo lado contrário. Na verdade, acaba sempre resolvendo, galera. Então eu espero ter ajudado, né? E a solução definitiva para o toque fantasma, obviamente que, vamos dizer que agora, hoje, quando você pega toque fantasma aí, de 10 aparelhos, talvez eu não consiga arrumar, o restante já estamos conseguindo sanar através desses processos aí, né? O que antes a gente tinha uma teoria, hoje a gente tem evidências. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.